Cara, presta bem atenção, você pode até imaginar ou confiar plenamente que esse profeta, ou esse pai de santo que você tanto acredita, essa mãe de santo, esse espírito, um satanista famoso, ou esse bruxo, encantador, profeta, pastor, coach, guru espiritual, exorcista, ou seja lá o que for, você pode até imaginar que essas pessoas têm algum tipo de contato com Deus, ou alguma experiência com uma entidade divina, ou uma intimidade com um ser espiritual. Cara, diante de tudo isso, o que você pensaria se eu dissesse para você que tudo isso que esses caras fazem nos palanques e nos púlpitos não passam de truques, mágica, ilusão, sugestão, leitura fria, persuasão, mentira, falsa sensação, malabarismo exegético, sugestão, distração, técnicas e métodos psicológicos para criar ilusões de ótica nas pessoas, como também manipular a percepção das outras. Você entende isso? Cara, se você do outro lado deseja saber como esses pastores e demais líderes mentem e trapaceiam na sua frente, em cima do púlpito, quer saber disso? Então fica comigo, que logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo em mínimos detalhes, Brasil. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil! Nós estamos de volta! E como sempre, muito obrigado pela sua participação e, acima de tudo, por sua preferência ao canal Além da Fé. Cara, você que é membro, você que vem aqui no teu celular, eu vou ser membro do canal desse cara, eu vou ajudar ele aqui, para que esta mensagem chegue em mais corações e mais mentes. Então, por gentileza, cara, nos ajuda, nos dá esta credibilidade para que nós possamos chegar em mais corações e mentes. Outra coisa que eu gostaria de falar para você, vocês que me conhecem sabem que eu estou lançando um livro chamado Por que Jesus Mentiu sobre a Sua Segunda Vinda. Então, um livro que vai desafiar muitas e muitas doutrinas escatológicas que dizem que Jesus vai voltar. Mentira. Mentem para você sobre isso daí, tá bom? Se você do outro lado sente a vontade e o desejo de querer nos ajudar, por gentileza, cara, nos dá uma força. Eu conto com você, você que me assiste. Outra coisa, você que não é inscrito, não me inscrevi ainda no canal, não faz isso. Vem aqui no canal, tá certo? E se inscreve no nosso canal, cara, dá uma força para nós. E você vai apertar o botãozinho aqui, tá vendo? De se inscrever, e você se inscreve. Vamos lá, vamos pro vídeo. Cara, vamos lá. O vídeo de hoje vai ser bastante pesado. Digo logo pra você, é um vídeo impróprio para pessoas supersticiosas, pessoas extremamente ignorantes. Então, pessoas preconceituosas, pessoas que não querem, por hipótese alguma, pensar em um outro fundamento, em uma outra ideia que não seja a cristã. Então, cara, é impróprio para você. Mas se você quiser ver, fica por tua conta, tá certo? Olha, você vê, por exemplo, quando você olha muitos desses pastores em cima dos púlpitos, falando com tremenda ousadia. Você for tomar decisões fundamentais da sua vida, quer na vida espiritual, quer na vida emocional. Sabe, esses caras têm uma belíssima oratória. Fez faculdade de jornalismo e agora fica falando besteira? Peraí, você pensa que é o quê? Eles têm uma autoridade invejável. Mas eu sinto falta daquele fogo. Uma intrepidez, eloquência, uma poderosa retórica também, Brasil. Você pode ter certeza que nós estamos servindo a um Deus vivo. E aí você pode até achar que por trás desse homem, ou por trás dessa mulher supostamente de Deus, existe um Deus, um Espírito Santo, um Jesus poderoso por trás disso. Cara, eu sinto muito em decepcioná-lo. Mas não existe poder de Deus algum em nenhum pregador do Evangelho, ou de qualquer outra doutrina religiosa, seja onde quer que seja, Brasil. O que existe é uma crença numa utopia. E eu sinto muito, mas muito mesmo, em decepcionar você. Você que lê a Bíblia, você que tem fé, vai para a escola dominical, jejua, paga dízimo, oferta, confia no pastor e confia em Deus. Cara, eu sinto muito em decepcionar você. Mas não existe, por hipótese alguma, por método e meio algum, não existe Deus algum na vida de nenhum pregador do Evangelho ou qualquer doutrina de qualquer religião, seja lá o que for. O que existe, Brasil? O que existe é unicamente uma crença em quê? Numa utopia. No mundo poderoso que só existe nos gibis.
nas ficções, nos contos, nas lendas, nos mitos. A Bíblia, esse livro que você está vendo aqui, esse livro fechado ou esse livro aberto é a mesma coisa. Cara, esses pastores, eu digo para você o quê? Todos os pastores, eles não vivem o que eles pregam. Eles dizem ser discípulos de Jesus. Eles dizem amar Jesus, mas são mentirosos. E por que eu estou afirmando isso com a máxima, absoluta certeza e de maneira bem categórica? Porque ser discípulo de Jesus é seguir os passos de Jesus. É viver como ele viveu. É imitá-lo fielmente. É obedecê-lo em tudo. Ser discípulo de Jesus é fazer o que ele fez. É agir como ele agiu. É absorver as suas virtudes. Assumir as suas características, é ter a sua vida como estilo de vida pessoal, é ser o representante, ou seja, uma cópia de Jesus onde quer que você esteja. Se o discípulo não assume os desafios do seu mestre, ele é tudo menos um discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus ama o que ele amou e odeia o que ele odiou. Não pode ser diferente. E eu vou te dizer mais, cara, sobre tudo isso daí. Não pensa você que ser discípulo de Jesus é simplesmente acreditar que Jesus existe e ressuscitou. Nada disso. Ser discípulo de Jesus é amar o que ele amou. É odiar o que ele odiou. O discípulo tem que ter Jesus como a sua referência. Tem que ter Jesus como a referência padrão, como o seu piso, o seu teto, a sua largura, a sua altura, a sua profundidade. Se você não tem isso, você não é de Jesus. Se você conhece alguém do outro lado que diz que é filho de Deus, ou discípulo de Jesus, ou que segue a Jesus e não faz exatamente o que Jesus fez, esse cara pode ser tudo menos um discípulo, porque ele é um mentiroso. Os discípulos, Brasil, devem fazer exatamente o que Jesus fez. Mas o que Jesus fez, Jason? Expulsar demônios, curar enfermos, doentes de todos os males, transformar água em vinho, multiplicar alimentos, ordenar aos ventos, aos mares, às tempestades e às forças da natureza para que obedeçam à palavra que está sobre você. É ressuscitar os mortos, recuperar os paralíticos, dar visão aos cegos, surdos, mudos e por aí se vai. Jesus, por exemplo, é só um exemplo. Jesus nunca esteve enfermo. Jesus nunca esteve doente, mórbido, paralisado numa cama, paralítico, endemoniado, possesso por algum demônio, ou débil, ou debilitado, indisposto ou fraco. Então por que o seu discípulo estaria? Então tem caroço nesse angu. Como é que você entra num curso profissionalizante e não aprende nada? Eu vejo muitos crentes de diversas nações, em diversos lugares, dando desculpas esfarrapadas. Eu tô doente por causa do pecado. Não, presta bem atenção. Jesus nunca esteve enfermo. Eu pergunto para você do outro lado, você já viu Pedro enfermo? Já viu Bartolomeu, ou Judas, ou vamos dizer João, enfermo? Já viu isso? Já viu algum deles mórbidos? Não, você nunca viu, mas não tinham pecados? Jesus, por exemplo, Jesus não foi pendurado no madeiro e carregou todos os pecados sobre si, mas ele ficou enfermo em algum momento? Então eu pergunto para você, mas Jesus era Deus. Por favor, não vem com essa historinha de pé rapado, de desdentado, dizendo que Jesus era Deus. Não, Jesus era carne, cagava, mijava, sentia tesão, amava, odiava, fazia tudo. Mas você nunca viu Jesus mórbido. Você nunca viu Jesus paralisado numa cama, com febre, com frio. Nunca viu Jesus doente, Jesus paralítico. Você nunca viu Jesus endemoniado, com depressão, seja lá o que for. Não, nunca. Você não encontra um único registro que tenha um único discípulo de Jesus que tenha tido algum tipo de enfermidade, porque eram discípulos de Jesus. Os males, quando diz assim, nenhuma praga, nenhum mal chegará em você, nenhum mal chegará na tua tenda. É isso daí. Então você nunca viu Jesus possesso, ou endemoniado, como eu acabei de falar para você, ou débil, ou debilitado, indisposto ou fraco. Então por qual motivo? Um discípulo de Jesus que imita Jesus e que está dentro do mesmo corpo onde Jesus estava, espiritualmente falando, a pessoa está enferma. Então tem caroço nesse angu. Como é que você entra, por exemplo, num curso e não aprende nada? Como é que o cara é discípulo de Jesus e não faz as mesmas coisas que ele fez? Aí a pergunta que eu faço para você do outro lado, cara, como é que alguém que é crente
e não faz nada do que Jesus fez. É estranho isso. Os discípulos, Brasil, devem viver de igual modo, porque Jesus garantiu a eles que eles fariam as mesmas obras que ele fez. E outra, não somente as obras que Jesus fez. Jesus não falou assim, ó, vocês vão fazer somente as mesmas obras que eu fiz. Não. Se Jesus sabe que você é carne, então, com certeza, ele não daria autoridade para você para fazer as mesmas obras que ele fez. Mas se ele está dizendo que você consegue fazer obras maiores do que aquelas, isso quer dizer que Jesus está dizendo para ti que não precisa você ter um altíssimo grau de espiritualidade para que você possa alcançar essa coisa. Jesus disse aqui, ó, João, eu estou com o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, que diz assim, ó, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem do creio, isso quer dizer que quem aquele, qualquer você está entendendo? Ele está dizendo aqui, Jesus está deixando que crê em mim, bem claro que coisas que não faz e até mais obras, você não está nele. Você não acredita. Você só finge, é da boca para fora. Você está entendendo? Você não dá fruto. Quando Jesus está falando aqui no capítulo 14 sobre isso, ele vai falar aqui no capítulo 15, só pular o capítulo. Capítulo 15, sobre os frutos que todo discípulo deve dar. Se esse discípulo não dá o mesmo fruto que Jesus deu, ele é cortado, queimado e jogado fora. Não presta para nada. É um sal insípido. É um tempero que não serve para nada, é um tempero estragado. Então é aí, Brasil, é agora que é esta oportunidade de você provar esse teu pastorzinho, de você colocar esse teu profeta, esse teu pregador trovão, que fala que parece que o trovão tá vindo. Mentira, Brasil! Não tem autoridade nenhuma! Coloca a mão sobre o enfermo, não cura. Coloca a mão sobre meia dúzia de mortos, nenhum ressuscita, nada acontece. Mas era para acontecer. É agora, é neste momento que eu estou dando para você uma ótima e excelente oportunidade para você colocar em xeque esse evangelho. Porque o evangelho verdadeiro não é esse aqui? Não é esse o evangelho? Não são vocês que deveriam reproduzir esse evangelho? E por que não reproduz? Entendeu agora? Tem caroço nesse angu. É igual vovó dizia, tem caroço, meu neto, nesse angu aí tem coisa errada acontecendo. Cara, presta atenção no que eu vou te falar, por gentileza, não é possível. Cara, aquela pessoa, aquele que está em Cristo, ele tem toda, eu falei o quê? Eu falei toda e qualquer autoridade, ele tem toda e completa autoridade sobre as forças do mal. Por 24 horas, cara, por 7 dias na semana, todos os dias do mês e todos os meses do ano. É o que diz, pelo menos aqui, João, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 7. Diz o que para você aqui, ó? Eu vou ler para você. Diz o seguinte, ó. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Veja bem, se vocês ficarem unidos comigo, isso quer dizer o discípulo que acredita em Jesus, tem que estar nele. Aí diz assim, as minhas palavras continuarem em vocês. Vai acontecer, vai. Vocês receberão tudo o que eu devo ter da minha fé. Mas aí ele diz, não, assim, tudo. Se tiver desafio, quer dizer que se eu pedir para ressuscitar meia dúzia de mortos, direis para aquela montanha que está e sai daí, planta-te no mar e ela imediatamente te obedecerá. Ah, Jason, mas eu não tenho essa fé. Então você não é discípulo. Descarta você. Joga fora você. Joga fora no lixo. Joga fora no lixo. É esse discípulo. Se esse discípulo está em Cristo, é o que diz a Escritura. Se ele está em Cristo, ele vai fazer as mesmas obras de Jesus. Então ele vai pedir o que ele quiser. Como assim, Jason? Ele vai pedir o que ele quiser. Tudo que é santo, tudo que é proveitoso, tudo que é louvável, tudo que é da luz,
tudo que é de Deus. E o que é que Deus quer? Curar você. O que é que Deus quer? Ser o representante, seu pai. Deus quer ser revelado, Deus quer ser amado, Deus quer ser adorado, Deus quer ser glorificado. Então tá aqui, porque você não pede. Versículo 8 diz o seguinte: a natureza gloriosa de meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Isso quer dizer, primeiro ele fala dos frutos. Vocês produzem muitos frutos. É assim que vocês demonstram que são os meus discípulos. Aí vem aqueles pregadorzinhos, coaches, esses infelizes, e diz, mas aí Jesus falou aí nesse sentido de amar o outro, de abraçar. Jesus falou de apertar a mão, de perdoar. Não, Jesus não está falando de coisas simplesmente simbólicas, não, metafóricas, não. Ele está falando sobre os frutos que você tem que dar. Quais são os frutos? Os mesmos que ele deu. É isso que ele está falando no capítulo 14. É só você pegar o contexto. Aí você pega o contexto 14 e 12 que você vai entender o que Jesus está falando no capítulo 15. Entendeu? Aí ele fala aqui no versículo agora, capítulo 15, versículo 14. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Quer dizer, vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Se você não faz o que Jesus manda, o que é que Jesus manda? Curar, expulsar demônios, ressuscitar mortos, multiplicar alimentos, tudo que ele fez. A mesma coisa que ele fez. Se esse profeta, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, não consegue fazer a mesma coisa que Jesus fez, descarte, jogue fora. É falso profeta, é mentiroso. Ou esse evangelho está errado, ou o evangelho que é o mentiroso. De dois, um, você escolhe. Ou esse desgraçado que está em cima do púlpito mente para você descaradamente mais do que o Pinóquio. Minto, desculpa, esse cara tem toda a fé. Esse cara tem, de fato, fé, só não tem quem o ouça lá no céu. Por quê? Porque isso aqui é mentiroso. Então, de duas, um, aí você escolhe. Porque é o que diz aqui a Bíblia. Jesus, mas eu não posso seguir a Bíblia, pau é pau e pedra é pedra. Então você não é crente. Acabou. Você não é crente. Aí o que diz aqui o versículo 16 do capítulo 15? Diz assim, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto. E que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhe dê tudo o que pedir em meu nome. Acabou. Tá aqui dentro. Se você não faz, aí fica muito difícil. Você entendeu? Fazer aquilo que Jesus manda, meu chapa. Se não fizer, você não é de Deus coisíssima nenhuma. Você está só se enganando. É auto-enganação. E o interessante é que esse versículo 16 aqui, Brasil, o versículo 16, Jesus acaba com todas as desculpas daqueles falsos discípulos que afirmam que Deus só faz milagre na hora que Ele quer e como Deus quer. Isso é mentira. Muitos e muitos desses safados que estão aí em cima dos palanques, em cima dos púlpitos, falando de Deus, falando do mundo espiritual, falando das coisas divinas, dos prodígios. Cara, esses caras usam a manipulação para enganar a percepção da ovelha distraída. Quanto mais distraído, mais o golpe tá aí, cara. Essas supostas magias, feitiçarias, macumba, mandiga, ou esses fenômenos aparentemente sobrenaturais são artes. São ilusões de ótica. É puro engano, Brasil. Muitos desses pastores, muitos desses líderes, principalmente esse pessoal jovem aí, que está abrindo igreja para revelar CPF e nome de pessoas, como também esses grupinhos de coaches cristãos que andam por aí. Cara, esses caras viajam para fora do Brasil para receberem cursos de mentoria na arte do engano. Outros fazem até o Hotmart ou o Marketplace, por exemplo, e executam essas coisas que eles aprenderam na igreja, com o fim de enganar pessoas incautas e de alguma forma demonstrar que há algum tipo de revelação, algum poder de Deus em ação, alguma intimidade. Eles querem impressionar você dizendo que eles têm experiência ou intimidade com essa entidade, ou algum grau de espiritualidade, mas é tudo mentira, Brasil. Nenhuma magia negra ou magia branca tem o poder de lançar encantamentos ou maldição especial, lançar mal olhado, prejudicar pessoas, ou reproduzir bons frutos nas outras, quebrar encantamento ou cancelar maldições. Cara, isso é
papo de supersticioso, papo de ocultista, de religioso, de místico, de ignorante, cara. Brasil, esses religiosos simplesmente exploram o público para promoverem os seus próprios interesses. O objetivo desses caras, entenda, é enganar, é tratar com falsidade. Não existem espíritos demoníacos, Brasil. Satanás ou o diabo, muito menos alguma atividade sobrenatural por trás desses truques, dessas mágicas que esses caras fazem. Veja que pastores, padres, espíritas, macumbeiros, quiromantes, adivinhos e curandeiros não realizam coisa nenhuma. É tudo mentira, cara. Eles não são revestidos de poder sobrenatural algum. Entenda uma coisa definitivamente, para que você coloque isso na sua cabeça e não tenha medo de fazer isso. Por gentileza. Cara, entenda. Pastores ou padres, espíritas, macumbeiros, quiromantes, adivinhos e curandeiros não realiza coisa alguma, eles não têm poder nenhum. Brasil, entenda, eles não são revestidos de poder sobrenatural nenhum, apenas de carne, de osso e de sangue. Por isso, cara, duvide deles. Faça testes com essas entidades e não acredite em nada sem a menor prova, Brasil. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero de todo o meu coração, meu Brasil, que vocês tenham entendido esse meu esforço para poder ajudar vocês, para que vocês possam me entender. Olha, a melhor forma de você debater com um pastor ou mostrar que ele está errado é usando a própria Bíblia dele. Usando o livrinho de regra, de ouro que eles tanto ganham dinheiro, milhões de dinheiro em cima desse livro. Você vê o Silas Malafaia. Silas Malafaia vai comprar pão de helicóptero. Anda com carro blindado, tem seguranças fortemente armados e você não tem isso, você mora numa favela. Você vive numa miséria. Você mora na periferia. Você pega ônibus. Mas você tem o mesmo Deus, você frequenta a mesma igreja que o Silas, mas você não tem o que ele tem. Você não tem o que o Edir Macedo tem. Por quê? Porque ele tem espiritualidade maior do que a sua. Ah, é porque eu falo grego, eu falo hebraico, eu falo lá que eu sou professor de exegese, você sabe? Bom, eu espero muito que esse vídeo, Brasil, tenha trazido para você uma reflexão poderosa. Você deixa de ser idiota acreditando nesses malandros. Um forte abraço para todos vocês. Espero muito e de todo meu coração que nós possamos nos encontrar no próximo vídeo, Brasil. Até lá. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, alemdafejason@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.